Então nós temos aqui o tema da mensagem dessa noite, as batalhas em nossas vidas. Tem a projeção ali ou não? Temos. Na projeção você vê ali alguém segurando uma espada e com o tema ali, as batalhas em nossas vidas. E eu diria para vocês, não tenham medo de errar nisso que eu vou falar, nós estamos em guerra. E essa guerra, ela é composta de várias batalhas. Algumas dessas batalhas nós vamos vencer, outras vamos perder, outras nós vamos ser convidados a participar, outras nós vamos dizer não. São batalhas que nós vivemos. Enquanto estamos vivos, vamos enfrentar batalhas. Aí eu relacionei aqui algumas batalhas em nossas vidas que é comum nós enfrentarmos. Primeiro, a batalha contra o sistema corrupto desse mundo. Você já lutou contra o sistema corrupto desse mundo? Ou seja, você ser lesado por alguma situação que você fez, comprou ou pagou, ou alguém, você viu uma injustiça, é outra batalha que nós também enfrentamos nesse mundo. Quantas injustiças nós estamos vendo hoje? É só olhar para o noticiário, nós conseguimos ver a corrupção à solta, e não só dos governos, não só dos políticos, não só de empresários, mas o próprio povo também se corrompe. Então essa é uma batalha que nós enfrentamos constantemente. Uma outra batalha que nós temos visto, que está acontecendo não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o preconceito racial e social. Temos um grande problema, um preconceito às vezes velado. As pessoas têm preconceito contra a cor da pele, contra a sua condição social. Temos um exemplo aqui, um tempo atrás, uma pessoa, ela tem um filho num colégio particular, e ela leva o filho de carro, um carro bonito, um carro zero praticamente, um carro muito, não vou falar o tipo do carro. Mas uma vez ele foi de Fusquinha levar o filho no colégio, e o porteiro não quis deixar ele entrar. Foi de Fusca, ou seja, um carro muito simples, ou seja, ali um preconceito. E não só ali, mas também você pode ver em mercado, qualquer situação, você vai encontrar aí essa batalha contra o preconceito racial, contra o preconceito social. Temos também a batalha contra o medo. Batalhamos contra o medo, como estamos com medo dessa pandemia. Tem pessoas que não saem de casa de jeito nenhum. Até para abrir a porta fica receoso se a pandemia querendo entrar. É uma batalha. É uma batalha. Tem pessoas que estão em pânico com essa pandemia. Passa álcool gel em tudo quanto é lugar. Tudo que entra na casa tem que passar álcool gel. Tem que purificar. Você é assim? Você está com essa batalha? Está batalhando. E outra batalha que nós enfrentamos também, isso é verdade, não podemos deixar, é a batalha contra o pecado. Enquanto estivermos aqui, estaremos batalhando contra o pecado. Mas nós sabemos que ele já foi vencido na cruz, através de Jesus Cristo. Mas nós vamos sofrer essa batalha. Por que eu fiz isso? Por que eu errei nisso? É o pecado que habita em nós. Paulo viveu essa constante luta, essa batalha. Eu querer fazer o bem eu quero, mas o mal que está em mim, isso eu acabo fazendo. É uma batalha constante. Qual outra batalha a gente poderia colocar aqui? A batalha contra o orgulho. É uma batalha muito difícil de vencermos. A pessoa orgulhosa, irmãos, dificilmente ela desce do pedestal. Ela desce para se humilhar. E é complicado. Não tem. Essa batalha só pode quebrantar o poder do Espírito Santo. Então nós temos pessoas orgulhosas que não conseguem se deixar humilhar ou olhar para Jesus Cristo. Até no meio das igrejas também temos pessoas assim. O orgulho é uma batalha que muitas pessoas estão perdendo. Outra batalha que nós estamos passando é a dificuldade dessa pandemia, dificuldade financeira. Muitas pessoas não têm o que comer. Em contrapartida, muitas pessoas têm o que comer e estão usando de má fé para poder ter mais ainda para vender. Então temos de todo tipo de batalha. Então batalhamos até mesmo, outra batalha que é comum acontecer, talvez você que esteja aqui ou nos acompanhando no culto, esteja enfrentando essa batalha contra o seu peso. Luta contra a balança, mas a balança insiste em dizer que eu estou acima do peso. Você é assim? Existe essa batalha? Batalha contra a sua aparência, poxa, eu queria ter o cabelo liso, outras falam, eu quero ter o cabelo encaracolado, e assim vai, batalha contra a aparência. É batalha ou não é? O que mais? Alguém poderia falar outra batalha que eu deixei de falar aqui ou não? Tem mais batalha ou não?
Hein? Mais dinheiro, a batalha para ter mais dinheiro, né? Tem que correr atrás do dinheiro, o dinheiro não corre atrás da gente, né? Não, batalhas e mais batalhas. Irmãos, quantas batalhas nós temos? Eu diria para vocês, mais uma vez, algumas dessas batalhas nós vamos fugir, vamos tentar fugir dessas batalhas. Algumas nós não vamos poder fugir, temos que encarar frente a frente. Algumas dessas batalhas nós vamos poder dizer não, não quero participar dessa batalha. Eu dou um boi, conforme dizia o meu sogro, eu dou um boi para não entrar nessa batalha, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Tem batalhas que nós devemos dizer não. Algumas dessas batalhas nós teremos a plena certeza que venceremos. Outras, por mais que nós lutemos, vamos perder. Não tem como vencer. Então a pergunta que eu faço nessa noite, e para você, quais são as batalhas? Quais são as suas batalhas? Quais são as batalhas que você tem enfrentado? Como você tem reagido? Qual tem sido o resultado das suas batalhas? Você tem vencido? Essa semana eu comecei o devocional, na segunda-feira, falando sobre a injustiça que José do Egito sofreu. Por não ter se deitado com a mulher de Potifar, ele falou, não vou cometer tamanha maldade contra o nosso Deus, contra o meu Deus. E por esse motivo ele saiu nu, a mulher ficou com as roupas dele, as vestes dele, lá em Gênesis capítulo 39. Ele fugiu e aquela fuga dele gerou ali uma grande batalha. Ele foi injustiçado, preso, condenado a ficar naquela masmorra. Foi injustiça que cometeu com ele, né? Nós cremos nessa palavra. E diante desse texto do Devocional em Família e BBV, eu terminei com a aplicação, quero pedir para que você abra comigo. Em 1 Pedro capítulo 3, baseado nessa experiência de José, nós vamos falar dessa batalha que ele enfrentou e como ele também reagiu diante daquela situação toda. 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 até o 17. 1 Pedro 3, 13 a 17. Nós temos aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Você pode acompanhar na sua versão também. Diz assim o texto: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Esse texto termina falando ali no versículo 14, mesmo que venhamos a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado nós somos. Você tem sido injustiçado, tem perdido a batalha em muitas causas. A Bíblia fala, mesmo que você venha a sofrer por causa da justiça, você será um bem-aventurado. Não vos amedronteis, no versículo 14, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E versículo 16, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Você tem sofrido dessa forma, por estar praticando o que é bom? Porque Pedro fala um pouco antes, fala, se você está praticando o que é mal, você está sendo ali julgado e condenado, não tem o que você reclamar. Mas você está ali praticando o que é bom diante de Deus, é melhor que você, se for da vontade dele, é melhor você sofrer dessa forma. E diante dessa batalha que José enfrentou, diante das batalhas que nós enfrentamos, será que a Bíblia nos orienta a sempre sofrer injustiças? A sempre sofrer calado? Será que a Bíblia tem essa recomendação? Encontramos na Bíblia respaldo? Você tem que sofrer calado, não pode de forma alguma reivindicar, não pode pedir os seus direitos, não pode falar, não podemos buscar os nossos direitos. Será que a Bíblia é sempre assim? Será que tem textos que nós podemos dizer, olha, não, a Bíblia nos diz que devemos buscar, lutar pelos nossos direitos? Existe um grande desafio que nós
passamos como pastores e líderes, e você que é líder de algum ministério, às vezes a pessoa vem perguntar para você algo, e você tem que dar a orientação baseada na palavra. E essa semana eu vivi 2 desafios de orientar acerca de uma situação que eu digo para vocês que foi uma experiência que marcou a minha vida essa semana. Teve várias situações que marcaram a minha vida, mas essa semana começou com essa experiência de José, e no mesmo dia a pessoa me ligou falando de uma causa que ela estava sofrendo com o vizinho dela. O vizinho estava dando um transtorno muito grande para essa pessoa, e ela falou: pastor, o que eu faço, pastor, diante dessa situação? Ela não tinha colocado para mim qual que era a situação de fato. Aí eu rapidamente vou para a Bíblia, né? O que a Bíblia fala acerca do relacionamento entre as pessoas? Lá em Romanos capítulo 12, vamos abrir nossa Bíblia? Foi a orientação que eu dei baseado na palavra. Romanos capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Diante dessa batalha que essa irmã estava enfrentando essa semana, na verdade ela ainda está enfrentando a batalha. A minha orientação foi baseada em Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21. Olha só o que diz. Talvez você já deve ter usado esse versículo, esse texto, para basear acerca de como devemos nos comportar. Não torneis a ninguém mal por mal. Eu falei para ela: não tente fazer o mal pelo mal que ele está te fazendo. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foi a recomendação bíblica. Foi a recomendação de Deus. Se você tem a sua Bíblia na linguagem de hoje, o versículo 20 fala assim: fazendo isso, você vai fazer com que ele morra, fica com remorso daquilo que eles estão fazendo. Você vai tratar ele muito bem. Trata o seu vizinho bem. Apesar do que ele está fazendo contigo, trata ele bem. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não vingue. Foi a orientação que eu dei na palavra. E diante dessa ilustração, eu acabei falando para ela. Ela falou o seguinte para mim: então significa, baseado nesse texto, que eu devo ficar no prejuízo? Que eu não devo buscar os meus direitos? Eu falei: irmã, a Bíblia é clara em relação ao relacionamento. Ela colocou: mas ele me roubou. Ele está roubando 2.000 metros de terra do meu sítio. 2.000, ele avançou a cerca dele, dizendo que é dele. Aí, diante dessa palavra dela, falou: a Bíblia é tão clara, mas a Bíblia é tão perfeita, que ela nos dá esse ensinamento, mas o que Paulo fala na sequência desse ensinamento que ele deu aos Romanos? Olha só que interessante. Eu coloquei para ela, baseado nisso, irmã, que a irmã está me colocando, eu diria para vocês que a Bíblia também orienta a buscarmos os nossos direitos nas leis que Deus instituiu nessa terra. O não deixar-se vencer do mal é vencer o mal com o bem, fazendo aquilo que devemos fazer perante Deus e perante as leis que Ele deixou nessa terra. Temos aqui uma advogada que também pode me confirmar isso, usando as leis que Deus estabeleceu. E olha só como Paulo, orientado pelo Espírito Santo, foi maravilhosamente aqui, deu essa orientação para os crentes, e nós podemos também tê-la. Em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, veja só que interessante, como um texto completa o outro. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, se a lei foi estabelecida, e aquelas pessoas que resistem, eu falei para ela: se esse seu vizinho está fazendo isso, e você já está com a advogada trabalhando para tentar resolver a situação, e ele está resistindo, ele vai sofrer a condenação das leis. Vence, eu até falo isso, a Andressa pode me falar, vence aquele que tem mais conhecimento dentro das leis.
Então, tem advogados que não têm um conhecimento profundo, por isso que existe especialista em cada área, né? Eu sou advogado criminal, sou civil, sou em outras áreas também. Então, tem uns que se especializam, assim como a enfermidade, como a doença, existe médicos para cada situação, né? É assim também a advocacia. Então, eu falei para ela, se a sua advogada está ciente de que ela está agindo no caminho certo, vocês vão ter a vitória. E o texto ainda continua falando, olha só, porque os magistrados, versículo 3, não são para temor quando se faz o bem. Você está fazendo o bem, minha irmã? Não fique temerosa. E sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, versículo 6, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ficou muito claro, depois de eu ter colocado esse texto para ela, e também orado com ela, ela falou, poxa, vejo que a palavra é bem completa. Não tem falha na palavra de Deus. Amém, irmãos? Talvez você esteja aqui me acompanhando nesse culto presencial ou em casa com uma situação como essa, de ter sido injustiçado. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha só como completa o texto, enquanto em Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21, nos orienta a batalharmos pela paz e jamais nos vingarmos, porque a vingança pertence ao Senhor. O texto de Romanos 13, 1 a 7, nos diz que devemos acionar as autoridades instituídas por Deus para julgar as causas de injustiças que nós somos cometidos. Então a Bíblia ela vai se completando. Ou seja, busquemos a paz conforme a recomendação de Deus, mas não deixemos de buscar a justiça estabelecida por Ele. Amém? Essa é da outra face, porque se te bater numa face, oferece a outra, mas você deve mostrar qual que é o outro lado da moeda fazendo o bem. Mas sabendo fazer. Esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei nessa semana, e com essa orientação a pessoa ela está batalhando a justiça, mas tendo em mente que ela deve promover a paz com o vizinho dela. Promover a paz. Porque o pior é ela ganhar na justiça e ganhar um inimigo do lado, de cerca, imagina? Então eu falei para ela, ore para que você ganhe na justiça, mas que ganhe ele também na paz, que ele reconheça o erro. E para terminar essa orientação, esse desafio, que é muito comum, nós vivemos, eu usei o texto de Provérbios 16, 7. Olha como é rica essa mensagem de Provérbios 16, 7. Provérbios 16, 7 diz assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Olha só que maravilha. Amém? Se o seu caminho é agradável ao Senhor, até aquela pessoa que fala mal de você, que tenta prejudicar você, vai ter paz contigo. Essa é a orientação de Deus. Ela completa-se assim. Então, esse primeiro desafio que eu tive foi orientar uma pessoa na palavra. E foi muito tranquilo fazer isso, porque eu estava com a palavra de Deus na minha frente. Agora, o segundo desafio, irmãos, que eu tive essa semana, foi colocar em prática esse ensino na minha vida. Aí é mais difícil. Quando você está diante de uma situação difícil e você fica pensando, mas Deus, agora é comigo. Como é que eu vou vencer essa batalha? Eu vou contar para vocês aqui uma mensagem, eu acredito que vai ajudar-nos aqui também, porque pode ter acontecido com você também. A nossa geladeira lá em casa é a segunda que nós temos em 40 anos. E ela resolveu parar de funcionar. Era uma Brastemp quando nós compramos. Continua sendo Brastemp, mas ela está meio velhinha. E ela começou a parar de funcionar, começou a congelar embaixo, em cima e tal. O técnico falou, olha, tem que trocar essa geladeira. E não tem como, você vai consertar, mas você pode usar ela para um momento de festa, quiser guardar alguma coisa e tal, né? Decoração. Aí nós falamos, vamos atrás de uma geladeira. Fomos à loja, pesquisamos e tal, encontramos uma loja e foi lá e comprei a geladeira. Uma outra geladeira maravilhosa, linda, bonita, moderna, quase andava sozinha. Aí compramos a geladeira
No dia que eu comprei a geladeira, ela falou, olha, moço, só essa geladeira, só tem essa no mostruário, mas ela está em perfeito estado, você pode ver aqui e tal, olhei com ela vai embaladinha, não vamos fazer entrega, mas eu vou pagar o frete para você, tá bom? Você vai receber a geladeira ainda hoje. Maravilha, quando cheguei em casa, minha esposa começou a limpar, ela viu que tinha um problema na geladeira, um problema interno, dentro do gabinete, 2 rachaduras, bem fininhas assim, mas para nós parecia um monstro, sabe? Mas aquilo atrapalharia a nossa comunhão em casa por muito tempo. Aí eu pensei, vou ter que voltar na loja para trocar a geladeira. Aí mandei para a moça um áudio, né, para a mulher da loja, e falei, olha, está acontecendo isso. 2 problemas. A porta não está fechando direito e tem essas 2 rachaduras, está bem visível na foto, e ela está com esse problema. E a moça me respondeu, conversei com a gerente, só que a gerente disse o seguinte, que produto de mostruário nós não trocamos. O senhor olhou aqui e viu que esse produto estava em bom estado, então nós não podemos trocar. Aí eu pensei, e agora é comigo, o desafio. Como é que eu vou resolver isso? Aí eu fiquei pensando, eu vou ligar para o Procon. Como o Procon não estava atendendo, fui até lá, como a loja era pertinho, lá em Menino Perneta, tem um Procon, no número 47, Menino Perneta. Cheguei lá, eles estavam trabalhando com isolamento, não pôde me atender. Eu fiquei pensando quais são as estratégias que eu vou elaborar antes de chegar na frente da gerente para tentar argumentar, para tentar vencer essa batalha. Fiquei pensando, matutando, como o Procon não me atendeu, eu falei, eu vou lá. Aí sentei na frente da gerente com a vendedora tentando defender a loja, ao mesmo tempo não querendo prejudicar o cliente, porque queria me ter como cliente por um bom tempo, e eu sentado ali e respirando fundo, irmãos, sabe, respirando fundo, pedindo a Deus sabedoria, né? E lembrando daquele texto de Provérbios 15:1 que diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu conheci de texto bíblico. Sabe, veio uma enxurrada de texto na minha mente, pensando, poxa, e agora? Agora é comigo. Respirei fundo e falei, olha, temos 3 opções. Primeiro, nós vamos trocar esse aparelho que está com esse defeito, com certeza vocês não gostariam de ter, falando assim, desse jeito, vocês não gostariam de ter na sua casa, falei com a gerente e a vendedora do lado. Com certeza vocês iriam, vendo esse problema, vocês iriam lutar para tentar consertar, resolver. Eu quero trocar esse produto por um outro igual. Segunda opção, nós já temos uma outra opção, é uma Brastemp que nós queremos. Nós tínhamos pegado uma outra, queremos a Brastemp. E essa Brastemp está na mesma qualidade, mesma medida que nós queremos. Essa é a segunda opção. E a terceira opção é cancelarmos a venda. Aí a gerente, mas não pode cancelar, porque você viu que estava aqui, subiu e mostrou a geladeira, falou, se tem esse problema aqui, eu falei, moça, acontece o seguinte, eu vi e a sua vendedora, que está do seu lado, falou que estava em perfeito estado. Quando chegou em casa, é que nós percebemos, ao limpar a geladeira, percebemos esse problema. Mesmo porque, daí eu comecei a usar aquilo que eu tenho de um pouco de conhecimento da área de marketing. Eu fiz uma publicidade e propaganda, e no jornal de Curitiba. E eu falei, existe algo muito infelizmente que acontece no mercado de trabalho, com atendimento a cliente, que a pior coisa que você tem não é conquistar cliente, é manter clientes na base. Quem trabalha com o mercado aqui? Trabalha com comércio, com vendas, aí, tem ali tem várias pessoas aqui. Não é mais difícil você manter um cliente por um bom atendimento do que você conquistar novos? Porque toda hora entra gente nova na loja para comprar. Mas quando você vende, se você está insatisfeito, eu falei para a moça, para a gerente, para a pessoa, para a vendedora, se existe um cliente satisfeito, ele vai gerar muito mais clientes satisfeitos ainda. E como eu trabalhei no jornal Gazeta do Povo, eu recebia constantemente notícias de pessoas insatisfeitas e publicavam no jornal suas insatisfações. E eu tenho esse conhecimento, eu falei assim de forma bem calma com ela, né? E diante disso, existem esses caminhos que nós podemos chegar. E a moça bateu no pé, não, não e não. Eu falei, olha, veja bem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você vai insistir em não querer atender o que eu estou pedindo, eu vou continuar insistindo nos meus direitos que eu creio que eu tenho. Aí eu fiquei calado por um momento, respirando e orando. Aí dali a pouco ela começou a olhar no sistema e já deu a segunda alternativa. Olha, moço, tem aqui a geladeira. Qual a geladeira que o senhor quer? Quero essa. Então, só que é o seguinte, você tem que pagar mais R$250, porque essa está mais cara. Eu falei, tudo bem, eu pago, não tem problema. Vou resolver o problema, né?
Ela começou a mexer e perceber que eu estava bem solícito também, não estava agressivo, porque, irmãos, a pior coisa que você tem numa demanda é você perder a razão porque perdeu as estribeiras. É isso que fala. Quando você perde a paciência, você acaba perdendo a razão. E naquele momento eu fui tão... A paciência, aquele fruto do Espírito, a longanimidade, veio em mim naquele momento, falei, não, eu vou continuar assim. Aí a moça falou, olha, depois do final, para resumir a história, ela falou, olha, eu vou fazer para você assim, você não vai precisar pagar R$250, nós vamos trocar a sua geladeira, no dia seguinte você vai receber a geladeira nova, vamos com um técnico lá, vamos pegar a geladeira, ele vai trazer para cá, e trouxeram a geladeira, daí os vendedores que viram a geladeira, todo aquele caso, olharam para a geladeira e falaram, mas ela está boa, não tem nada, mas não para mim, está com aquela rachadura dentro. Enfim, ela resolveu a situação de trocar a geladeira. Aí chegou ontem a geladeira em casa, a nova. Aí chegou com a voltagem errada. Gente, que demanda. Aí a moça, nós estávamos no bazar aqui ontem, a moça falou, moça, você vem aqui porque aconteceu, a gente errou lá, é 110, mandamos 220. É uma novela, irmãos, que só paciência, só para honra e glória de Deus mesmo, para você passar por isso. Eu estou contando essa experiência porque é comum. Lembra que nós pregamos a série de mensagem, a vida comum do lar? Existe a vida comum também na nossa sociedade. Aí eu saí da loja no primeiro dia aliviado, falei, venci essa batalha. E ontem aconteceu o fato, e a moça trouxeram a geladeira 220, eu estou com uma coleção de geladeira lá em casa agora. Amanhã, segunda-feira, a Anitta falou, vamos ter mais geladeira, vai, mas vamos levar de volta a outra. Aí foi assim, essa batalha que eu vivi nesse dia, e pensei assim, gente, eu tenho que buscar. Lembra aquilo que eu falei nas últimas mensagens? A pior coisa na vida é você não saber e não perguntar. A segunda pior coisa é você saber e não ensinar. E a terceira pior coisa é você ensinar e não viver. Imagine se sai no noticiário, pastor agride vendedora, no pleno centro de Curitiba. Seria noticiário, né? Seria capa do jornal, Tribuna, RPC, estaria lá rapidinho. Não, mas eu fiquei pensando, eu vou usar a tática de que se porventura eu vou ligar para o Márcio, que trabalhou na RPC, ele vai me chamar lá um repórter, não. Não ia chegar tanto, não. Mas enfim, resolvi, a batalha foi vencida em nome de Jesus. Mas por quê? Irmãos, respire fundo e pensa, o que a Bíblia fala sobre isso? Ligue para o pastor, fala, pastor, qual que é a minha decisão? Então, diante dessas orientações, nós vivemos essas batalhas, irmãos, e muitas vezes nós perdemos muitas batalhas por não saber agir, como agir, diante dos problemas. E a pergunta que eu faço, você tem encarado muitas batalhas em sua vida? Em todas as batalhas que temos que lutar, nós temos que buscar a ajuda de Deus. Amém? Busque a ajuda de Deus, seja qual for a área que você esteja enfrentando. E como eu falei no início da mensagem, nós estamos em guerra, e dentro dessa guerra enfrentamos várias batalhas. Muitas dessas batalhas nós vamos ter que enfrentar cara a cara, não podemos fugir. Mas muitas dessas batalhas que nós enfrentamos, nós vamos rejeitar. E eu queria dizer para vocês nessa noite algumas batalhas que nós devemos rejeitar. Não podemos entrar, porque a derrota é certa. É quando você batalha contra Deus. A derrota é certa. Lembra Paulo quando estava perseguindo a igreja de Deus? O que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo, Saulo? Não era ao crente que ele estava perseguindo, não eram as pessoas, mulheres, crianças e homens que estavam matando. Estava perseguindo a Cristo, e Cristo falou, Paulo, por que você me persegue? Aí nisso Paulo foi chamado, ficou cego por 3 dias, e Ananias foi lá e orou por ele, ele recuperou a vista, ele passou a ser o perseguido. O perseguidor foi perseguido, por causa da justiça. Ele foi vencido naquela batalha de perseguir os cristãos. Mas temos relatos na Bíblia também, lá em Números, quando Miriam e Arão tentou se levantar contra a autoridade de Moisés. Lembra desse caso? Lá em Números capítulo 12, olha só comigo na sua Bíblia. Essa é uma batalha que eles entraram pensando que iriam vencer. Números capítulo 12.
tentou ali Miriam e Arão dizer que Moisés não era a única pessoa que Deus falava. Em Números capítulo 12, versículo 1, vamos ler só alguns versículos, não todos. Falando Miriam a Arão contra Moisés e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta. Eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E diz o versículo 10, a nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Depois disso, Arão rogou a Moisés para que intercedesse diante de Deus, para que ela voltasse a ter a sua vida restabelecida, e Deus ouviu essa oração, mas eles lutaram contra a autoridade instituída por Deus. Então, quando você luta contra Deus, é uma batalha perdida. Não tem como. E aqui, Miriam e Arão, dois, né? Mas tem mais outros textos também. Mais à frente um pouco, nós temos mais à frente no capítulo 16 de Números, a rebelião de três ali, Corá, Datão e Abirão. Números capítulo 16. Eles reclamaram também contra a autoridade de Moisés. E diz ali o texto, em Números capítulo 16, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, não eram só três, tinha mais de 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, ou seja, pessoas sábias, pessoas que estavam à frente de uma liderança, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o rosto, e falou a Corá e a todo o grupo, seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o seu santo, que ele fará chegar a ti. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Faze isso. Tomai, vós incensários, Corá e a todo o seu grupo. E diante desse texto aqui, irmãos, nós podemos ver no versículo 7. E pondo fogo neles amanhã sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Então, nesse contexto aqui, não vamos ler todo o texto, mas foi feito esse teste. E Moisés falou, olha, Deus vai provar quem de fato é santo. E quando foi feita toda aquela situação, aquela batalha que Deus lutou, diz lá no versículo mais à frente, lá no versículo 31 a 35, que aconteceu que acabando de falar, Números 16, 31 a 35, acabando de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E todos eles, e todos que lhe pertenciam, desceram vivos ao abismo, e a terra cobriu, e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu,
do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu 250 homens que ofereciam o incenso. Ou seja, lutaram contra Deus, tentaram fazer algo contra a liderança que Deus havia instituído. E o que aconteceu? Uma batalha perdida. Isso está na Bíblia. Só que, infelizmente, nós muitas vezes esquecemos disso. E quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, o que aconteceu? Levantou-se Sambalate, Tobias, Gesem, os arábios, tentaram fazer de tudo para que não acontecesse aquilo. E lá em Neemias capítulo 6, diz que depois que construíram o muro, eles caíram no próprio conceito. Ou seja, viram que Deus fez a obra naquele momento. Então, as histórias, eu sempre tenho falado, muitas vezes, que as histórias se repetem, mudam apenas os personagens. E quando se levantam pessoas tentando destruir aquilo que Deus construiu dentro das igrejas, ou tentando levantar-se contra uma liderança, creia, é uma batalha perdida. Não entre nessa. É uma batalha que, quando se convidar para você participar, fala: não quero entrar nessa batalha. Eu sei o que aconteceu lá com Corá, com Datã, com Miriam, e eu sei que pode acontecer comigo também. Então, prefiro não lutar. Essa batalha eu não quero. Mas, infelizmente, acontece. Então, diante dessas várias batalhas, tem também a batalha que Deus nos ensina, que devemos batalhar sim, não podemos recuar. Lá em Judas, versículo 3 e 4, lá um pouquinho antes de Apocalipse, o último livro antes de Apocalipse, nós temos ali em Judas algo que Deus nos orienta a batalhar, a não desistir nunca. Judas, versículo 3 e 4. É só um capítulo. Judas, versículo 3 e 4. Um pouquinho antes de Apocalipse. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez foi confirmada a todos os santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Não batalhem pela fé, irmãos. Se tem uma batalha que nós não podemos desistir, é batalhar pela fé. É batalhar por aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Vamos errar sim, vamos fazer muitos erros. Mas a batalhar pela fé, não pregar heresia, não permitir que entre heresia nessa igreja, ou dentro da nossa mente, que vai nos corromper, não desista dessa batalha. Foi o que Judas orientou aqui. Batalhem pela fé, porque tem pessoas que estão entrando dissimuladamente no meio de vós, tentando dissuadir, tentando fazer vocês voltarem atrás. Existe também a batalha que nós enfrentamos, que Deus coloca, a batalha contra o pecado, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ele diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nós sabemos que Cristo derramou sangue pelos nossos pecados. Amém? Então a batalha contra o pecado, Hebreus 12, 4. Essa batalha contra o pecado nós vamos viver sempre aqui nesse mundo, enquanto estivermos aqui. Mas Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? Ele já nos deu a salvação. Nós vamos viver pecando, mas confessando diante de Deus, nos corrigindo diante dele para buscar a santificação. Mas eu gostaria de, indo quase para o final da mensagem, de falar sobre mais uma batalha. É aquela batalha em que nós seremos derrotados, independentemente de que lado nós estejamos. Gosta de Deus ou não, da palavra de Deus ou não, rejeita Ele ou não, está ali sempre convicto, buscando servir a Deus fielmente, é uma batalha que, independentemente do lado que nós estejamos, nós vamos perder. Mas no final de tudo, se nós escolhermos o lado certo, nós teremos a vitória. Qual que é a batalha que eu vou falar agora? A morte. A batalha contra a morte. Alguém aqui vai estar vivo daqui 100 anos?
Se Cristo não voltar daqui 100 anos? Só se for recém-nascido e tem alguém. Não estaremos aqui. Nós vamos perder essa batalha para a morte. Porque a Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, olha o que diz Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, existe essa determinação de Deus de que nós partiremos, nós morreremos. Se Cristo voltar hoje, seremos o quê? Arrebatados, não veremos a dor da morte, todos juntos seremos arrebatados. Glória a Deus por isso. Volte, Jesus Cristo. É melhor o Senhor voltar do que a gente passar pela dor da morte. Como dói a morte. Como sofremos quando nós perdemos um ente querido. Enquanto estivermos aqui, nós iremos lutar para nos manter vivos. E vamos orar para que Deus nos mantenha vivos. Fazemos isso ou não? Só não podemos determinar, dizendo assim, olha, você vai ser curado, eis que te digo. Você será curado em nome de Jesus. Isso é mentira. Não sabemos. Não podemos determinar. Não podemos marcar um culto de cura e libertação. Naquele dia vai haver cura e libertação. Não, Deus pode curar a qualquer momento e em qualquer culto. Amém? Essa é a verdade. Sabemos que essa luta contra a morte nós vamos perder aqui nessa terra se Cristo não voltar daqui a algum tempo. Na semana que vem talvez não estaremos aqui. Como nosso regente, Jurandir, que numa quarta-feira estava ensinando ali, dando aula de piano, dali a pouco, na outra semana, já não podia mais estar aqui porque foi acometido pela Covid. E passou aí 30 dias internado. 17 de maio ele mandou uma mensagem: Faustino, ore por mim. Eu estou indo na UPA, eu estou fraco. Eu quero ver se essa minha saturação sobe. Ore por mim. E ele tinha perdido recentemente uma irmã e um irmão para a Covid. E ele foi o terceiro. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Viva a vida. Como se hoje fosse o último momento da nossa vida. Valorize o máximo possível as pessoas que estão do seu lado. Viva a vida com intensidade no Senhor. Mas olhando para essa verdade aqui, irmãos, que nós vamos perder essa batalha, eu encontrei um texto da palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Nós temos uma experiência que um servo de Deus, um homem chamado o homem segundo o coração de Deus, aprontou muitas coisas erradas, fez muito, pecou demais, né? Planejou a morte de uma pessoa trabalhadora, um guerreiro, Urias, planejou a morte de Urias, adulterou com a mulher de Urias, teve um filho com ela, e diante daquele pecado, ele recebeu a visita de um profeta, Natã, e o profeta falou, olha, esse filho que nasceu vai morrer. Não tem como, ele vai morrer. Já está determinado por Deus. E o que Davi fez diante daquela notícia? Olha comigo o que diz o texto, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 em diante. 2 Samuel 12. Então Natã foi para sua casa, depois de ter dito isso para Davi. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi diante daquela situação, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Quantos jejuns já não fizemos em função da situação que nós estamos enfrentando? Falando mais um pouco do Jurandir, nessa semana, antes da morte dele, a Maiara mandou uma mensagem, nós vamos fazer um clamor na frente do hospital, no HC. Vamos fazer um clamor pelo nosso pai, às 8 horas da noite, e vamos clamar para que Deus possa libertar. Houve o clamor, durante 30 dias ele ficou internado ali, e aqui diz o texto que Davi passou ali a orar, a jejuar diante de Deus. Diz o versículo 17, então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ou seja, falta fome quando nós estamos passando por uma situação como essa. Nós perdemos o desejo até de viver muitas vezes.
Quando nós estamos com um ente querido, passando por dificuldade, quem tem filho que sabe, quando o filho fica doente, como a gente sofre, né? Né, pais e mães? Sofremos. E quando o nosso pai e nossa mãe está doente, então nós sofremos muito mais ainda. Quando não temos filhos, né? E essa dor de sofrimento, Davi estava sofrendo, ele não queria nem comer, ele estava ali jejuando, intercedendo por Deus. Mas diz o texto no versículo 18, ao 7º dia, o que aconteceu? A criança morreu. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, olha, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Eu fico pensando, como dar notícia para uma pessoa de que o ente querido dela morreu? Ontem, essa semana, quando receberam a notícia do hospital. À tarde, a Maiara passou a informação e à noite veio a informação de que ele havia falecido. Então, dar essa notícia é muito duro, muito difícil, né? E eu já tive a experiência de dar notícia para várias pessoas de que morreu o pai, de que morreu a mãe. E tem que falar. Não pode deixar. E diz ali o texto, mais à frente um pouquinho, olha só. Viu, porém, versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros. E entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então eles pensaram, poxa, agora ele vai desesperar. Ele vai perder a calma com Deus, ou vai como rei. Mas o que ele fez, irmãos, mais à frente um pouquinho? Então Davi, versículo 20, se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Mas olha que maravilha, ele diz no versículo 23, porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então essa mensagem aqui, irmãos, acalenta tanto o nosso coração, que muitos que não conhecem a Cristo como Salvador não vão entender. Mas quando nós temos essa certeza que nós vamos encontrar o nosso amado Jurandir no céu, aquelas pessoas que morreram em Cristo vão estar na glória, isso acalma o nosso coração. E Davi falou, olha, eu não vou poder trazê-la de volta, mas eu vou estar com ela. Então, diante disso, ontem nós tivemos um bazar aqui na igreja. Eu pensei, vamos cancelar o bazar? Não. Não vamos cancelar uma atividade, porque tem muitas pessoas que vão ser abençoadas por esse momento. Vamos trabalhar, arregaçar a manga. Então esse é o momento de choro, sim, com certeza, a família está enlutada, chorando. Mas depois que passar esse momento de tristeza, levante a cabeça e trabalhe. Maiara, Mari, família, Lucas, trabalhem. Busque servir a Deus, porque é melhor você ser achado servindo a Deus do que negligente a Ele. Não é verdade? É melhor você ser achado assim, porque eu estou servindo a Deus. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. E estou trabalhando no Senhor. Foi isso que nosso irmão Jurandir fez. E é o que nós devemos fazer. Se ele pudesse falar, ele falou, não, continue, vai lá, Esther, vai continuando no piano, vai lá, meus alunos, vai lá, louve a Deus, glorifique a Deus. Eu até falei hoje pela manhã que ele foi embora e não afinou nosso piano. Vamos procurar afinar o piano de outra forma, mas é glória, porque a gente sabe que ele está lá no céu. E um dia estaremos com ele. Irmão, se você ama os seus parentes e amigos, ore para que eles se convertam a Cristo, porque não vão com você, se você é salvo a Jesus Cristo, vão ficar aqui. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. E diante dessa verdade que nós temos, que Davi viveu, nós temos também o próprio Davi falando lá no Salmo 139. Salmo 139. Olha só o que ele diz. Salmo 139.
No versículo 16, ele diz o seguinte, Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Então, ao nascer, ele estava ainda no ventre da mãe, Deus já tinha escrito todos os dias que ele teria de vida. Os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Deus estava determinando, dia tal, hora tal, você vai vir para mim. Vai morrer. Nós não sabemos o dia exato e a hora. Se nós soubéssemos, nós iríamos ficar desesperados, né? Ficaríamos desesperados. Mas com certeza Deus já escreveu na história o momento que nós vamos partir. Ele vai dizer, olha, esse vai vir por Covid, esse vai vir por acidente de carro, esse vai vir por câncer, esse vai vir por N situações, vão nos levar diante de Deus. Ninguém que se converte a Cristo vai ficar dentro de uma redoma de vidro e vai dizer, esse nunca mais vai ter doença. Determina que a doença saia. Não, você vai morrer com a doença também. É a verdade. Muitos servos de Deus morreram enfermos, com enfermidade. Não estamos dizendo disso. Essa é a verdade da palavra de Deus. Está determinado por Deus o morrer. Uma vez só, depois disso vem o juízo. E nossos dias estão todos contados, e nós devemos louvar a Deus, porque quanta gente mais novas foram antes da gente. Quantas pessoas já partiram, e você conhecia, estava caminhando com essa pessoa? Louve a Deus, valorize a vida. E olhando para essa verdade, por mais que tentemos lutar, nós perderemos essa batalha contra a morte física. Mas a nossa grande alegria que temos é saber que a morte não é o fim da nossa linha, da nossa história. O que Jesus Cristo falou para Marta e Maria, lá em João capítulo 11, 25 e 26? Elas estavam desesperadas, o seu irmão já havia falecido, já fazia 4 dias, estava cheirando mal. E ela falou, se o senhor estivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus falou, olha, acalme, ele não está morto. Ele não está morto. Mas naquele momento, ele falou, olha, ele chegou a falar, ele está morto sim, Lázaro morreu. Ele falou para elas, ele morreu. Mas quando ele chegou ali no versículo 25 de João 11, ele diz, eu sou, disse Jesus, 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto. Crê isto. Temos que crer nessa verdade. E mais à frente um pouco fala, quando Jesus Cristo falou, ele está morto, agora tire a pedra, e ele saiu vivo, e ressuscitou. E nós crendo nessa verdade, ainda que você morra, você viverá. É a verdade de Cristo, é a paz que nós temos, é a segurança que nós temos em Deus, que um dia estaremos em glória com Ele, com as pessoas que nós amamos e que aceitaram Ele como Salvador. E falando acerca dessa verdade que é a morte, nós temos a esperança em Cristo da vida eterna. E na Bíblia nós temos também a palavra acerca desse inimigo que nós estamos lutando hoje. Lá em Corinto, 1 Coríntios 15, 26, nos diz, 1 Coríntios 15, 26, nessa batalha que estamos enfrentando, está dizendo aqui no 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser destruído ou a ser vencido é a morte. Ela será destruída. Ela será vencida. Quando será isso? Quando Cristo, sua trombeta lá do céu, mandar tocar. Quando se fizer a chamada, lá estarei. Quando será isso? Mais à frente um pouco, Paulo responde. Lá no capítulo 15. Mais à frente um pouquinho, lá no versículo 50. Aqui todo dentro desse contexto, você pode ler em casa, até ele fala como serão os corpos glorificados, como nós teremos nossos corpos lá no céu. E aqui ele diz no versículo 50, isto vos afirmo, irmãos, 1 Coríntios 15, 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Então essa verdade acontecerá na volta de Cristo. Nós seremos transformados na volta de Cristo, se nós estivermos vivos, mas os mortos serão ressuscitados primeiro. E quando diz ali no final, no versículo mais à frente, no versículo 54, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha a vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos continuar trabalhando. Essa pandemia não vai nos impedir de continuar pregando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que se afastaram de Deus nesse momento de pandemia. Ontem estava aqui no bazar, a senhora falou: a nossa igreja fechou. Era aqui, a Anitta Garibaldi fechou. Porque o pastor não pregava, não fazia live, não visitava, não acompanhava, e em função disso a igreja acabou fechando. Quantas igrejas fecharam as portas porque não houve essa sensibilidade de que temos que nos adaptar? Não é verdade, irmãos? Mudam-se as flores, as folhas, mas a raiz permanece. Vamos mudar nosso vestimento, mas vamos manter firme na rocha Jesus Cristo. Essa é a verdade de Deus. E continuando, irmãos, trabalhemos enquanto temos saúde e forças, mesmo diante dessa pandemia. Se Cristo nos levar hoje, ou se Ele voltar hoje, nós nos encontremos trabalhando firmes e constantes. E concluindo essa mensagem, como você está enfrentando a batalha, as suas batalhas nessa vida? Seja aquelas de comprar um produto, funcionou, né? Eu não preciso trocar o microfone auricular, está funcionando. Mas se tivesse que trocar, veio lá e reivindicar. Tem batalhas que nós vamos enfrentar nessa vida que nós temos que ter paciência, sabedoria e paciência. Mas como temos enfrentado essas batalhas? A pior batalha que nós perdemos nessa terra não é a morte física, mas é a morte eterna. Essa é a pior batalha. É você viver separado de Deus nessa terra, até tudo bem, mas quando chegar no dia final, vai fazer uma grande diferença. É a grande diferença. Você pode até viver sem buscar a Deus nessa terra, mas lá no céu não. Todo o joelho vai se dobrar diante dele, toda a língua vai confessar ele como Senhor. Mas só vai estar na glória, na eternidade, aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O salmista Davi disse no Salmo 23, lá no finalzinho: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. É o que diz a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele termina dizendo que ele vai estar com o pastor no final também. Desde o início até o fim. E no Salmo 27, 4, é uma mensagem maravilhosa também que nós temos. Uma coisa peço, diz o salmista, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos trouxe nessa noite, ó Deus, acerca das batalhas que enfrentamos nesta vida. Pai, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para enfrentarmos situações difíceis, seja qual for, ó Deus, medo, preconceito, orgulho, causas na justiça, ó Deus, que possamos usar a sua palavra, buscar a paz com todos, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a rejeitar toda aquela batalha contra o Senhor, contra a autoridade, contra o que o Senhor colocou, ó Deus. O Senhor nos ajude a entender que a batalha contra a morte nós vamos perder aqui, mas ganharemos a vida eterna diante do Senhor. E a vitória é certa em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa confortar
a cada um de nós com essa palavra. Nos ajude, Deus, a entender essa palavra e a proclamar essa palavra. Que a única maneira de termos vitória sobre a morte é receber Jesus Cristo como Salvador. É o seguro que temos para a eternidade, é receber Cristo como Salvador nesta vida. Abençoe, Deus, cada pessoa que está nesse momento acompanhando esse culto, no lar e aqui também, ó Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.